Olá a todos, sejam muito bem-vindos, especialmente aos que não me conhecem, aos que entraram no canal através dos últimos vídeos, especialmente dos vídeos da Daisy Gonçalves. Aqui é o professor André, e este é um canal que relaciona Brasil e Portugal, mas também coloca saberes, conhecimentos e também vivências, né? Seja em qualquer lugar, né? Em qualquer continente ou país que eu estiver ou que a pessoa estiver. A Daisy Gonçalves realmente foi e é uma lição de vida, afinal o seu legado está aí, os vídeos dela ainda fazem muito sucesso, o que ela diz ainda é muito atual e verdadeiro, parece até que o Brasil não evoluiu, né, nessa mais de uma década em que ela partiu. E o canal ultrapassou os 40 mil subscritos, então eu gostaria de agradecer. E há tempos eu queria fazer um vídeo, embora eu não tivesse tempo e também não sentisse muita vontade para me expor. Aconteceram algumas coisas desde o ano passado, perseguições e também alguns infortúnios que me afastaram um pouco aqui do canal. Pelo menos eu perante a vocês, né? Numa conversa reta e honesta como esta. Eu gosto, né? Gosto muito de conversar, especialmente com pessoas qualificadas, como é o caso do público deste canal. Estou num trabalho novo, um trabalho de uma prefeitura municipal aqui do Brasil, e foi devido a isso que surgiu essa reflexão. Né? Eu estive num ambiente hospitalar, numa clínica, esta semana, e a semana que passou, né? Hoje é domingo, na semana que passou, e isso me levou a ter algumas reflexões. Né? Como eu disse para vocês, eu estou num novo emprego, então eu estive nessa clínica para fazer os exames ocupacionais admissionais. Mas havia muitas pessoas, né? Uma fila muito grande para fazer a coleta do sangue, e depois eu fiz também o eletrocardiograma, mas o caso aí era do sangue, e eu percebi no fundo uma janela e comecei a contemplar a natureza, né? Embora não havia árvores frondosas e também uma paisagem muito bonita, havia uns pequenos passarinhos muito alegres, felizes e brincando. E isso me fez lembrar da minha amiga Fernanda Martins, com a qual eu vivia em Portugal e cuja partida deste plano acabou por me trazer de volta ao Brasil. Né? Eu pretendo ainda este ano ir para Portugal. Eu estive em Portugal alguns meses, menos de 2 meses, né? 45 dias após a morte da Fernanda. Eu voltei dia 15 de abril, na verdade na semana do dia 15 de abril de 2024, quando se comemorou os 50 anos da Revolução dos Cravos. Mas depois disso eu não voltei mais a Portugal, e eu tenho vontade sim, né? Embora seja muito triste e seja um pouco desestimulador devido à ausência da Fernanda. A Fernanda sempre foi uma pessoa muito importante para mim, e ela está sempre presente, sempre viva dentro da minha pessoa, né? Tanto é que essa reflexão que eu farei com vocês tem muito a ver com a Fernanda, porque a Fernanda, ela foi uma doente terminal de câncer desde 2022, acredito, 2023, 2022, possivelmente. Em 2023 ela já estava desenganada praticamente, mas ela fez como posso dizer, um experimento no Chapolimau, que é um instituto muito famoso em Lisboa, no qual ela seria quase como uma cobaia, né? Ela e outras pessoas foram lá para fazer um tratamento com uma droga talvez alternativa, ou talvez que ainda estivesse em testes. Eu não sei muito bem como foi esse tratamento, mas foi diferente do que ela fazia no IPO de Coimbra. E a Fernanda, ela é uma artista, né? Apesar dela ser jornalista, ela ganhou concurso musical, ela pintava, ela tirava fotos muito bonitas. Ela sempre foi uma pessoa muito inspiradora para mim. Inclusive, este canal também tem muito a ver com ela, devido a ela, né? Afinal, a minha primeira experiência com comunicação foi a TV da Assembleia Legislativa do Paraná,
onde eu a conheci. E aprendi muito com ela, e de certa forma, né, se hoje eu sou uma pessoa mais ou menos comunicativa, é devido à senhora Fernanda Martins. Então, a Fernanda, nessas idas ao Champollion, ela sempre esperava também a sua vez a ser atendida, né? E ela sempre fazia fotos muito bonitas das gaivotas, do Rio Tejo, da Torre de Belém, que era ali próxima, né? Então, apesar dela estar no fim da vida, apesar dela ter todos os motivos para estar desanimada, para entregar-se, né, à doença ou entregar-se à finitude, ela ainda contemplava, né? Ela ainda registrava, ela ainda tinha essa vontade, né, de mostrar e de produzir coisas bonitas. E assim ela fazia. E uma coisa mais bonita ainda que aconteceu, que ela me relatou, foi uma história que eu quero partilhar aqui com vocês. Muitas pessoas dizem que os portugueses são frios, que os portugueses são rudes, grosseiros, né? Mas essa história, ela prova totalmente o contrário. Além de outras coisas, né, outras histórias que eu vivenciei em Portugal e que eu tenho de experiências, né, na minha vivência em Portugal durante mais de 5 anos. Pois então, a Fernanda, nós, né, vivíamos numa aldeia, lá na Beira Baixa, um local mais isolado, e para Fernanda ir para Lisboa seria um empenho, né? Teria que ir algum familiar, ou então eu teria que acompanhá-la, teria que gastar com comboio ou autocarro, então não era uma viagem fácil. Mas acredito que seja, fugiu o meu nome, seria equivalente ao SUS do Brasil, é o Instituto de Saúde de Portugal, como que é? Enfim, mas o órgão representativo da saúde de Portugal, ele conseguiu um táxi para que a Fernanda fosse, né, levada. Toda vez que ela precisasse ir a Lisboa, ela ia com esse táxi, né, com esse motorista particular. Por acaso ele chamava-se Fernando, né, era um xará da Fernanda, e sabendo, né, do estado dela, ele sempre tentava animá-la, ele sempre fazia o possível para a viagem ser mais agradável. A Fernanda sempre voltava a falar do Fernando, né? Falar como que ele era simpático, como que ele aumentava um pouco a autoestima dela. Eles conversavam sobre política, sobre atualidades, né? Era um senhor muito culto. E a Fernanda, na sua última vez, ele sabia que era a última vez dela, lá no Champollion. Ela estava desenganada, talvez, né, entre aspas, e ele fez questão de passar em Santarém, especialmente nas Portas do Sol. E Santarém, naquela altura, acredito que era primavera, devia ser maio, talvez comecinho de junho, foi um pouquinho antes, né, de eu ter saído de lá, porque eu fiquei com a Fernanda até final de agosto, e depois a Fernanda partiu em dezembro. E então, era primavera, aquelas árvores, né, todas floridas, com aquelas flores lilazes. Qual que é aquela flor? Era jacarandá, que também são comuns em Lisboa, mas eles são muito mais bonitos, né, lá em Santarém, estavam plenos. Então ele fez questão de ter assim, de desviar o caminho, mas apresentar para Fernanda essas belezas, né? Ele teve essa grande sensibilidade. E eu achei isso tão bonito, né? E a Fernanda também, ela ficou tocada, ela ficou emocionada, mas ela também ficou um pouco preocupada, que ela falou, poxa, eu tô mesmo com o pé na cova. A Fernanda tinha um humor muito bacana também, sabe? A Fernanda me lembra muito a Desi, eu chamava ela de Desi até, porque a Fernanda adorava falar palavrões, né? Era uma pessoa muito espontânea, uma pessoa muito espoleta, como a Desi também falava que era, né? E muito comunicativa, e também tinha esse humor, né, mais ácido, às vezes até negro. E a Fernanda falou, pô, tô com o pé na cova, viu? Você vê que ele fez por mim e tal, e ela começou a contar, né? E eu fiquei encantado com esse senhor Fernando. Aliás, se esse vídeo chegar ao senhor Fernando, agradeço muito, ele é da CETAM, né, ele é motorista. Muito obrigado pelo bem que tu fizeste, né, a minha amiga. E eu acho que é isso, né? A mensagem que eu queria falar para vocês é isso. Primeiramente, observar, né? Mesmo você estando mal ou bem, mas observe, porque
muita gente vive no futuro, né? Muita gente fica pensando, planeando, fazendo metas, e a vida é curta, né? A vida muitas vezes é traiçoeira também. Quando menos esperamos, né, a morte chega. Então a Fernanda sabia disso, a Fernanda aproveitou, né, desfrutou o máximo possível da sua vida, cada segundo que lhe restou, né? Teve o amor dos gatinhos, teve o meu amor, teve o amor da família e também o exemplo do seu Fernando, né, de fazer o bem, porque assim você não sabe quando tu terás uma nova oportunidade de fazer o bem a outra pessoa, né? Então, o senhor Fernando, ele mal sabe o bem que ele fez para Fernanda, embora, né, talvez ele tenha feito de coração. Com certeza ele fez de coração, né? Ele não foi meticuloso ao fazer este bem, mas eu acho que não devemos deixar a oportunidade de fazer o bem passar, né? E eu com este canal também, a reflexão final seria isso, né? Eu gostaria de fazer o bem para vocês, promover risadas, promover conhecimento, promover belezas, e por isso que eu deixei de fazer alguns conteúdos, né? Porque gerava muitos debates e também gerava maledicências, gerava perseguições, então a ideia não é fazer o mal, né? Vamos aproveitar a vida e aproveitar o que nos resta para fazer o bem, né? Então essa é a mensagem. Obrigado pela atenção, obrigado por estarem aqui, fiquem à vontade para comentar, né? E volto algum dia, alguma hora, continuaremos com nossos pequenos vídeos. Eu queria falar um pouquinho também de um trabalho que eu fiz com inteligência artificial, a comparar Brasil e Portugal. Talvez faça uma série de vídeos sobre isso, tá bem? Então é isso, meus queridos. Obrigado pela companhia, obrigado a todos que entraram recentemente. Viva os nossos 40 mil e alguns, né, inscritos. E um luz abraço a todos. Até a próxima.